Saudações feras, estamos de volta com a sexta aula desta playlist, Introdução ao Estudo de Funções. Nesta aula, vamos responder a terceira pergunta proposta entre as três. Colocamos aqui três perguntas essenciais a serem respondidas na construção do conceito de função. Primeira pergunta é o que é uma função. Segunda pergunta, quais os ingredientes necessários para obtermos uma função. E a terceira pergunta é para que estudamos uma função. Essa aula nós vamos responder a esta pergunta. Para que estudamos uma função? Vamos lá. Função como relação de dependência. Vamos entender o que eu quero aqui colocar para você a partir de cada situação. A nota de um aluno em função do número de acertos numa prova. Eu estou dizendo o que com isso? Eu estou dizendo que a nota de um aluno depende de quem? Do número de acertos. Ou seja, observe que eu tenho aqui nota e eu tenho aqui número de acertos. Então, a nota depende. Ou seja, a nota é uma variável dependente. Depende de quem? Do número de acertos. O número de acertos é uma variável independente. Então, vamos colocar aqui, ó, independente. Certo? Vamos para a próxima situação. O salário de um vendedor é em função das vendas. Quando eu digo em função, eu estou dizendo que depende das vendas. O salário de um vendedor depende das vendas. Ou seja, o salário ele depende. Então, o salário é uma variável dependente. E as vendas independe. As vendas ela vai acontecer independentemente, tá? Então nós podemos dizer que as vendas são variáveis ou é uma variável independente. Tá aí, independente, tá? Vamos para a próxima situação. O valor a ser pago em uma corrida de táxi em função, ou seja, depende da quilometragem rodada. O valor a ser pago depende de quem? Depende da quilometragem percorrida. Ou seja, se você entra num táxi, você vai para um determinado lugar, você não sabe a quilometragem. Então a quilometragem ela é independente, ela vai acontecer. Agora, o valor que você vai pagar depende dessa quilometragem. Por isso que nós dizemos que o valor a ser pago depende. Então nós estamos falando de função como uma relação de dependência. E observe que eu tenho situações do dia a dia aqui que nós temos a ideia de função, tá? O total de comida a ser produzida em função, ou seja, depende do total de pessoas presentes, ou seja, a quantidade de comidas que vai ser produzidas em um determinado evento depende do número de pessoas. Depende. Então, olha aqui, depende. Então, essa variável aqui, mais uma vez, ela é uma variável independente. E o número de pessoas que vão aparecer nesse evento é independente, né? Então, vai acontecer, pode aparecer 100, pode aparecer 101, 102, 103. Então, independe. Agora, o número de comidas que eu vou produzir depende desse total de pessoas. Independente. Tá? Então, vamos lá. Continuando, mais uma situação. A velocidade de um veículo é em função da aceleração. Ou seja, a velocidade depende da aceleração. A aceleração é uma variável independente, mas a velocidade não. Ela depende. Última situação. Uma conta de boleto a ser paga em função, ou seja, depende de quem? Dos dias em atraso, considerando que esse boleto será pago em atraso. Então, a conta que ele vai pagar depende da quantidade de dias. Então, a conta depende. E o total de dias em atraso é independente. Ele vai acontecer de alguma forma, pode ser 1, 2, 3, 4, então independe, tá? Então, vamos lá. Gente, continuando ainda falando de relação de dependência, vamos pegar a situação da nota de um aluno em função do número de acertos numa prova. Eu tenho que o conjunto A aqui é o conjunto formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certo?
O conjunto B é formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Além disso, tem o 11 aqui, certo? Aí eu estou dizendo o seguinte, que o conjunto A representa o número de questões acertadas e o conjunto B a nota na prova, pois a nota do aluno, olha aqui, depende do número de acertos. Agora, qual é a regra dessa relação de dependência? Aí a regra está aqui, ó, que vai aparecer agora. A nota é igual ou ao número de acertos, tá? Aqui é ao. Vamos colocar aqui ao número de acertos. A nota é igual ao número de acertos, tá? Então vamos lá. Primeiro, se o aluno acerta uma questão, pela regra, como a nota é igual ao número de acertos, então a nota será 1. Então aqui, ó, eu tenho esse cara associado a esse. Se acerta duas questões, a nota será naturalmente 2. Se ele acerta 3 questões, a nota será naturalmente 3. Então, isso vai acontecer aí naturalmente, tá? Então, eu tenho um conjunto A, o domínio, porque são variáveis independentes, e eu tenho um B, o contradomínio, que são variáveis dependentes, certo? Onde y é igual a x, pois y são os elementos, são os resultados dos valores postos em x, dado a regra, nota igual ao número de acertos, certo? Então nós podemos dizer o quê? Que o y é igual a f de x, ou seja, esse 1 aqui, a nota 1 é igual ao valor da função quando o x for igual a 1. Ou também eu posso pensar nesse 5. Esse 5 é o valor da função quando o x for igual a 5. Pois o y é igual ao valor da função em x, ou seja, y está sendo igual ao próprio x. Certo? Pois o y, a nota na prova, ela é igual ao número de acertos. Certo? Tranquilo? Então, vida que segue. Vamos lá. Esse conjunto aqui que nós temos, deixa eu apagar isso aqui. Nós temos aqui um conjunto que está se destacando. Observe o seguinte aqui, que se a nota é 1, se a quantidade de acerto é 1, a nota é 1. Se a quantidade de acerto é 2, a nota é 2. Se a quantidade de acerto é 3, a nota é 3. Se é 4 aqui, aqui também será 4. Se é 5, 5. Acerta 6, nota 6. Acerta 7 questões, nota 7. Acerta 8 questões, nota 8. Acerta 9 questões, nota 9. Acerta 10 questões, nota 10. E o 11? Ou seja, não tem mais, né? Então, o 11, lembre-se, o A é o domínio, o B é o contradomínio, portanto, o 11 está dentro do contradomínio, está dentro de B. Agora, esse conjunto aqui em destaque amarelo, certo? É o conjunto dos resultados, certo? Dos elementos que estão associados a elementos do conjunto A. Ou seja, nesse caso, nós temos um que aqui, que esse conjunto é o conjunto imagem. Certo, fera? Então, tá aí. Dessa forma, nós temos essas informações nessa situação. Vamos seguir para entender mais e responder a pergunta: para que estudar função? Vamos lá. Imagine a situação. Matemática é uma linguagem que descreve fenômenos e inova as tecnologias. Em certa cidade, a tarifa Y de táxi é calculada da seguinte maneira: é pago uma bandeira, que é um valor fixo de R$4, mais uma taxa acrescida de 2,20 para cada quilômetro rodado. Certo? Vamos olhar a tabelinha. Eu tenho de novo aqui a informação do valor fixo. Ao entrar num táxi, se você não conhece, nunca andou de táxi, né? Mas a ideia é essa. Ao andar no táxi, ao entrar, você já paga R$4, que é uma taxa de serviço, pela prestação de serviço. Além disso, você vai pagar 2,20 para cada quilômetro rodado, que essa é uma taxa, chamando taxa de variação. Agora vamos colocar isso na tabelinha. Imagina aqui que eu tenho X a quilometragem,
eu tenho o y, o valor a ser pago, e eu tenho os dois aqui em pares, x e y. Aí veja bem, primeiro, se o motorista, se a pessoa que não andou, né, no caso, que entrou no táxi, mas não andou, ela vai pagar quanto? R$4, que é uma taxa fixa que ela deve pagar, porque ela vai pagar 2,20 vezes 0, pois ela só paga 2,20 se ela andar pelo menos 1 km. Como ela não andou, ela vai pagar 2,20 vezes 0 mais 4, que vai dar 4. E aí eu tenho o par 0, que é o x, e y, que é 4. Aqui está, certo? Continuando, vamos lá. Agora, se essa pessoa andou 1 km, o que é que vai acontecer? Ela vai pagar 2,20 mais 4, que é 2,20 vezes 1 mais 4, dá no mesmo. Eu estou colocando em detalhe e você vai entender o porquê. Então eu tenho o par 1 e 6,20 aqui à direita da tabela, nessa parte aqui que apresenta os pares. Se a pessoa anda 2 km, ela vai pagar 2,20 vezes 2, porque é 2 km, então é 2,20 mais 2,20 mais 4 fixo. Aí 2,20 vezes 2, que vai dar 8,40. E aqui eu tenho o par 2, que é o valor da quilometragem, e eu tenho 8,40, que é o resultado. Observe aqui logo de cara que aqui essa variável ela é independente, pois a quantidade de quilômetro que a pessoa vai percorrer é independente. Agora, observe que esses resultados elas são variáveis. Esses resultados são variáveis dependentes, pois eles dependem de quem vai ser x, certo? Ou seja, quanto maior a quilometragem, maior será o valor pago. Continuando, se ele anda 3 km, então agora eu tenho aqui 3, então eu tenho que ter 2,20 vezes 3 mais 4, que vai dar o resultado 10,60. Então aqui eu tenho o par, certo? Se eu tenho agora 4, eu tenho 2,20 vezes 4 mais 4, eu tenho 12,80. Aqui está. Aí, o que é que nós temos? Vamos entender aqui. Vamos entender aqui o seguinte, antes de chegar nessa última linha. Vamos destacar o seguinte aqui. Que, observe, 2,20, 2,20, 2,20, 2,20, 2,20. Sempre aparece 4, 4, 4, 4 e 4. Também sempre aparece. O que eu tenho que estar modificando é essa variável aqui, que é a variável independente. Que se eu chamo ela de, se eu a chamo de x, o que eu tenho é 2,20 vezes x mais 4. Vamos lá, vamos entender bem isso aqui e colocar aqui na tela. Por que 2,20 vezes x? Porque x é uma quantidade indeterminada de quilometragem a ser rodada. Imagine que você pega um táxi e você vai para um determinado lugar e você não sabe quantos quilômetros você vai percorrer para chegar naquele lugar. Como você não sabe, você vai chamar de quê? De x, que está aqui, ó, x quilômetros. O que você sabe é o seguinte, que você vai ter que pegar 2,20 e multiplicar pela quantidade de quilômetros rodadas, que nesse caso é quem? É x. Depois somar 4, para encontrar o valor que é y, que é o valor y aqui a ser pago, certo? Então você tem que y, o valor a ser pago, é igual a 2,20 vezes x mais 4, como está aqui. E o que é isso, Tiago? Isso aqui nos ajuda a responder a pergunta proposta no início. Para que estudamos matemática? A matemática, eu gosto de pensar, e eu quero que você pense dessa forma também comigo, como uma caixa de ferramenta. Imagine matemática como sendo uma caixa de ferramenta. Dentro dessa caixa você tem várias ferramentas e cada ferramenta vai te ajudar a resolver um problema. Pois a principal razão pela qual a matemática é tão difundida é justamente a resolução de problemas, né? Então você tem aqui, por exemplo, que a matemática ela serve para modelar situações do dia a dia de maneira geral. Para não ficar fazendo conta a conta, nós precisamos muitas vezes de uma expressão que represente o caso geral. No caso geral, por exemplo aqui,
A pessoa que vai percorrer, que vai pegar esse táxi, ela vai pagar um valor y que seguirá a essa regra aqui, 2,20 vezes x mais 4, onde x é o valor do quilômetro percorrido, é uma variável independente. Ou seja, y depende de quem? De x. Y é igual a uma função de x. Y depende de x. Então, essa expressão é um modelo matemático, é uma expressão também que a gente chama também de expressão algébrica, pois ela se utiliza da álgebra, que é uma linguagem própria da matemática para descrever, para comunicar alguns fenômenos, né, ocorridos. Pode ser de natureza física, social, econômica, de qualquer natureza. Nesse caso aqui nós estamos com um problema de situação econômica, digamos assim, pois nós estamos aqui querendo descrever quanto uma pessoa deve pagar na corrida de táxi, e nós percebemos que isso só depende da quilometragem que ela vai percorrer. Ela tem uma taxa de 2,20 para cada quilômetro, sendo x a quantidade de quilômetros. Ela tem 2,20 vezes x mais 4, que é a taxa fixa dada no problema. Esses valores eles podem modificar-se dependendo do problema. Vamos colocar um gráfico aqui que vai nos ajudar a visualizar melhor a situação. Quando a pessoa andou 0, ela pagou 4. É o primeiro valor aqui da tabela, tá? Quando ela andou 0, ela pagou 4. Aqui está o 4. Quando ela andou 1 km, ela pagou 6,20. Então vamos colocar aí, ó, 6,20. Quando ela andou 2 km, ela pagou 8,40. 2 km, 8,40. Quando ela andou 3 km, quando ela andou 3 km, ela pagou 10,60. 3 km, 10,60. Quando ela andou 4 km, ela pagou 12,80. Então tá aqui, ó, 12,80. Quando ela andou x quilômetros, ela pagou 2,20 vezes x mais 4. Como eu não tenho onde colocar, eu estou dizendo que essa expressão 2,20 vezes x mais 4, ela é nada mais desenhada por essa reta aqui. Essa reta tem uma assinatura. Isso aqui é a imagem. É uma fotografia de algo que tem uma assinatura, que é essa daqui. Então essa reta, ela se comporta seguindo a essa regra aqui. 2,20 vezes x mais 4. Então a gente continua aqui com a reta, tá? A reta vai descrever, ela vai obedecer a essa regra aqui. Portanto, ela vai seguir esse caminho graças a essa regra. Certo, fera? Então, como eu falei, para que estudamos matemática? Volta aqui, nós estudamos matemática para estabelecer modelos matemáticos, certo? Que descreve vários fenômenos. Tranquilo? Vamos aí a mais uma situação. Essa foi uma questão do Enem, que diz o seguinte: um experimento consiste em colocar certa quantidade de bolas de vidros idênticas em um copo com água. Olha o que ele está dizendo, que vai ser realizado um experimento, e esse experimento será feito colocando bolas de vidros idênticas dentro de um copo com água até certo nível e medir o nível da água, conforme ilustrado na figura a seguir. Certo? Como resultado do experimento, conclui-se que o nível, olha que interessante aqui, o nível da água é função do número de bolas de vidros. É função significa o quê? Que depende. O nível da água depende. Se eu coloco uma quantidade maior de bolas de vidros, o nível vai aumentar da água, certo? Então, vamos lá. Eu tenho uma tabelinha aqui que diz o seguinte: se for colocado 5 bolas de vidros, o nível da água chega a 6,35. Se forem colocadas 10 bolas, o nível da água chega a 6,70. Se for colocadas 15 bolas, chega a 7,05. Então, vamos lá. Nós não vamos responder a questão, pois o objetivo aqui é só entender como função está presente em várias situações. Aí ele pergunta aqui, ó, qual a expressão algébrica que permite calcular o nível y em função, ou seja, dependendo do número de bolas. O que é a expressão algébrica? O que é essa expressão algébrica? É o modelo
matemático que descreve a situação ou fenômeno, tá? Mas a gente vai colocar a situação, fica mais simples. A situação apresentada na tabela, que é a tabela aí dada, tá? Tabela. Então, gente, e aí eu tenho aqui, ó, letra A, letra B, letra C, letra D, vários modelos matemáticos, mas apenas um deles vai descrever essa situação aqui. Então, nós precisamos aprender a descrever modelos, porque senão, dessa forma, não teríamos avanço em nenhuma área, nem na área computacional e em nenhuma outra área, tá? Quando nós temos uma máquina, por exemplo, de batimento cardíaco, lá aquela máquina ela vai dar gráficos. Aqueles gráficos, eles descrevem fenômenos que são apresentados matematicamente para nós, certo? Então, qualquer máquina, qualquer computador hoje é programado matematicamente, certo? A matemática, ela tem em si a natureza computacional, né? Então, gosto também de pensar em matemática como sendo algo, um computador, uma máquina que vai gerar resultados. Você tem uma caixa de, você tem uma entrada, você tem uma saída para tudo em matemática, certo, gente? Então, vamos lá a mais uma situação só para entendermos mais ainda o que nós estamos falando. Nós temos aqui uma outra situação onde um jogador de futebol, em um jogo de futebol, um jogador irá bater uma falta diretamente para o gol. A falta é batida do ponto P. Vamos entender aqui o texto. A falta é batida do ponto P. Aqui está o ponto P. Localizado a 12 metros da barreira. Aí aqui ele diz que o ponto P está localizado a 12 metros da barreira. Aqui está. Suponha que a trajetória da bola seja uma parábola. Uma parábola, quando ele fala em parábola, ele está dizendo que existe algum tipo de ferramenta que resolve problemas onde nós temos parábolas. Aí ele vai dizer com o ponto de máximo em que, ele dá o ponto de máximo aqui, ó, setinha, exatamente acima da barreira, a 3 metros do chão, aqui está, como ilustra a figura abaixo. Sabendo-se que o gol está a 8 metros da barreira, aqui está o gol, está a 8 metros da barreira. A que altura está a bola ao atingir o gol? Olha, o que vai acontecer? Esse camarada vai chutar a bola vai atingir o gol, e ele está perguntando a que altura, essa altura aqui, ele vai querer saber, certo? Então, como é que eu resolvo isso? A partir da matemática, estabelecendo um modelo matemático. Nós falamos de modelagem matemática, tá? E aí é onde entra expressões algébricas que nos ajuda a descrever, a modelar situações como essa. Para essa situação, nós vamos resolver quando chegarmos em função quadrática, que é uma ferramenta que também nos ajuda a resolver problemas dessa natureza aqui. Vamos a mais uma situação e última. O gráfico a seguir da pressão P em função do tempo T. Olha o que ele diz. Ele já diz de cara que a pressão depende do tempo. Ou seja, essa pressão aqui P depende do tempo. Nesse caso, representa uma investigação desse tipo, na qual se analisa a situação clínica de um paciente. Você tem aqui a pressão e você tem o tempo. Nele pode-se observar que ocorre um ciclo completo a cada 0,75, certo? Ou seja, vamos lá, continuando, segundos, e a cada ciclo correspondente a um batimento cardíaco. Vamos entender, essa parte aqui não interessa, interessa é aqui, ó. Usando a função cosseno, ele está dizendo para nós que existe um tipo de função que vai modelar a regularidade dessa situação aqui, desse gráfico. Os dados contidos no gráfico podem ser expressos por um modelo por meio da lei. O que é a lei? É a expressão algébrica, é a regra que vai fazer com que nós obtenhamos esses valores aqui, baseado nesses valores aqui, ó. Ou seja, nós podemos dizer o quê? Que quando o y é 120, coloca aqui, ó.
quando y é 120 e o P, no caso, a pressão, podemos colocar até aqui, ó, P, a pressão, depende, ou seja, é uma função de quem? Do tempo T. Certo? Então o que é que ele está dizendo para nós? Ele está dizendo o seguinte, que 120 é uma função, 120, quando nós obtemos 120, quando o tempo é 0,375, então 120 é igual ao valor da função quando o t é igual a 0,375. Certo? Então, 0,300. Aqui faltou 3, né? Ok, agora. Mas também pode ser aqui. Então, 120 também é F de quem? É F de 1,125. 1,125. Certo? E aí nós temos que 120 é imagem de 0,375, mas também é imagem de 1,25, mas também é imagem de quem? De 1,875. Fera, respondendo agora de maneira direta, para que estudamos função? Você sabe responder? Estudamos função, estudamos matemática, né? Estudamos função para modelar situações do nosso dia a dia, seja de natureza física, química, biológica, econômica, seja de qualquer natureza. Matemática, função são ferramentas, funções são ferramentas que vai nos ajudar a resolver problemas, a modelar situações. E você vai entender isso ao longo de todo o curso de função. Nós temos função afim, função quadrática, tudo isso será disponibilizado para você. E essas funções, cada função dessa é uma ferramenta que você precisa saber utilizar bem essas ferramentas. Não adianta ter a ferramenta se você não sabe utilizá-la bem, tá? Não adianta ser... Você não tem como ser um bom mecânico se você não sabe utilizar bem as ferramentas para resolver problemas de natureza mecânica. Tá ok, fera? Foi um prazer, espero que você tenha gostado, que tenha deixado mais claro para você, para que estudar a função. Se você gostou, mete aquele joinha aí, deixa o seu like, ativa o sininho, se inscreva no canal, enfim. Boa sorte para você, continue comigo aí nessa playlist, dando continuidade. Nós vamos fazer aí uma aula só analisando questões do Enem, em que nessas questões nós vamos ver a presença desse conceito, desse conteúdo que é a função, certo? Valeu e até mais!